Bom dia. Peço desculpa a todos pela minha voz, mas eu estava de cama ontem e vim, senador, porque o debate é importante e são poucas as oportunidades e temos que ocupar esses espaços. Então, agradecendo primeiro ao senador pelo convite, estamos sempre dispostos a contribuir. Temos aí trabalhado com algumas notas técnicas e debater isso faz parte do espaço democrático, né, do trabalho democrático. E que bom que esperamos realmente que os representantes do governo venham e que outros façam também o contraditório. Inicialmente, eu pediria que passasse... Tem um vídeo, viu, senador, que a gente combinou, né, de passar. Inicialmente, gostaria que passasse esse vídeo. Faz parte de uma campanha e esse vídeo é exatamente sobre a capitalização. Então, pediria aí que começasse a nossa exibição. Você sabe o que realmente é a nova Previdência? Sistema de capitalização financeira das contribuições previdenciárias em bancos privados, no qual o trabalhador nada ganha, ao contrário das outras partes envolvidas, bancos e governo. Discorda? Vamos aos fatos. No regime de capitalização financeira proposto, os bancos ganham 2% no momento da arrecadação sobre o valor da contribuição e ainda 2% da taxa de administração que incide anualmente sobre o total do patrimônio acumulado depositado pelos trabalhadores. Estudo realizado pela Unafisco Nacional apresenta uma simulação onde apenas no primeiro ano as instituições financeiras alcançam um faturamento acumulado de 490 milhões, chegando a aproximadamente 3 trilhões de reais após 35 anos do início da capitalização e mais de 27 trilhões em 70 anos. Isso resulta em uma média de 388 bilhões por ano de faturamento para os bancos. A proposta acaba sendo um gigantesco mecanismo de transferência de renda dos trabalhadores para os bancos. Apesar do lucro absurdo dos bancos, a nova Previdência não cobrirá benefícios já existentes, como aposentadorias especiais por invalidez, auxílio-doença, acidente de trabalho, salário-família e salário-maternidade, massacrando mais uma vez os direitos do trabalhador. Enquanto as instituições enriquecem e o governo reduz suas despesas, o trabalhador perde benefícios, a sua aposentadoria e a sua dignidade. Unafisco Nacional. Previdência sustentável, sim. Transferência de renda para os bancos, não. É justamente uma das notas técnicas que a gente vai comentar aqui, que é a primeira parte, e uma segunda nota técnica, justamente é o tema da nossa apresentação aqui. Vou explicar como que a gente chegou nesses valores e, logicamente, que não dá para entrar em detalhes aqui, mas essa nota técnica 12 está no nosso site da Unafisco, e lá tem toda a metodologia, todos os números. Então, nós temos duas notas técnicas sobre esse assunto, uma que estima o valor, porque sempre se dizia, isso é para interesse dos bancos, capitalização é para os bancos, e a questão era, mas quanto vai significar para os bancos a capitalização? Então, a gente fez um estudo e chegamos nesse valor. Vou mostrar para vocês como foi feito. E tem essa nota técnica 13, que nós estamos nos últimos detalhes de diagramação, então deve ser, não está ainda no site, mas deve estar nos próximos dias, que é se a 12 via pelo lado global quanto que os bancos iriam faturar mais, essa 13 ela vê pelo lado do trabalhador, há uma visão micro do trabalhador. O que acontece se ele participa dessa capitalização? Vou mostrar para vocês. Então, nessa nota técnica 12, então, que a gente tenta fazer uma estimativa do faturamento dos bancos, do acréscimo dos faturamentos dos bancos com a capitalização, a gente adotou algumas premissas. Primeiro, nós partimos que a arrecadação das contribuições previdenciárias é de 423 bi. Então, esse é o bolo, 100%. Né?
Hoje você tem a contribuição de 1 do trabalhador para 2 da empresa, porque o trabalhador contribui com 11, a empresa com 20, em termos gerais, 1 para 2. Até o limite de contribuição, né, máximo de 642. A migração do sistema atual para esse sistema de capitalização, nós adotamos que não existe nesse modelo. Provavelmente, quem concebeu ou está concebendo isso deve propor uma migração, mas nós não colocamos isso. Que houve. Opa. Acho que aí. A gente adotou que tem um ciclo completo de 35 anos, e a primeira pergunta é: quantos trabalhadores entram por ano? Então, a primeira premissa é o seguinte: 1,35 dos trabalhadores se aposentam todo ano, do conjunto dos trabalhadores, e 1,35 entram. Então, é necessário fazer essa premissa. Então, todo ano entra 1,35 de trabalhadores. Então, como eu vou criar um novo sistema, esse novo sistema começa com 1,35 e vai crescendo até chegar no total e segue para diante com esses 100%. Então, no primeiro ano da capitalização, eu tenho 1,35 de 423 bi, que vai ser administrado pelo banco. No segundo ano, 2,35, 3,35 e assim cresce. Então, veja só, é exatamente isso. Ao final de 35 anos, todos esses recursos das contribuições previdenciárias estão nesse sistema. Eu não posso considerar apenas, essa foi também uma discussão nossa, um ciclo de 35 anos. Por quê? Porque eu só tenho acumulação. E a instituição financeira, ela ganha tanto na acumulação quanto na próprio período de aposentadoria, porque ela cobra a taxa de administração sobre tudo que está depositado. E também, o primeiro ano é um ano de crescimento. O primeiro ciclo de 35 anos é um ciclo de crescimento. E o segundo ciclo já está pleno, é onde há realmente a manifestação plena do faturamento das instituições financeiras. Então, por esse motivo, eu não poderia considerar só um ciclo de 35, considerei 2 ciclos de 35. Então, é exatamente isso. No ano 1, 2,86% dos trabalhadores entram, até o ano 35, que é 100%, e segue assim. Tá? Até, então, quer dizer, quando chegar no ano 35, todo ano entra para a administração das instituições financeiras 423 bi, que é o que é arrecadado hoje. Eu já expliquei isso. Esse faturamento da instituição financeira advém de 2 coisas: a taxa de carregamento, que é a taxa em cima do que é depositado, e a taxa de administração, que é sobre o total depositado. Gente, não é sobre, há uma confusão aí, não é sobre o rendimento no ano, é sobre tudo. No dia 1º de janeiro, você está devendo 2% para o banco, sobre o seu patrimônio. Pronto, taxa de administração é isso. 1º de janeiro, estou devendo 2% do que está depositado lá para o banco. Se o meu rendimento ultrapassar, estou bem. Se não, diminui meu patrimônio. É isso. Nós adotamos como taxa real de juros o 2,89%. De onde nós tiramos isso? Eu peguei a Selic do ano passado, que foi um ano de relativamente taxas baixas, e vi o quanto a Selic ultrapassou a inflação, 2,89%. Além disso, 2,9% ou 2,89% de taxa real é uma taxa bastante aceitável para padrões internacionais. Então, adotei isso. Evidentemente que aqui é um ponto sensível. Quando você fala de matemática financeira, 2 coisas são sensíveis: o tempo e a taxa de juros. Então, mas aqui eu tenho uma premissa bem estabelecida. Então, gente, quem quiser ver os números, como isso foi sendo calculado, procure, então, a nota técnica, está lá no site. Então, quando eu chego ao final dos 70 anos, mostrando que o faturamento das instituições financeiras chega em 27 tri e divido pelos 70 anos, eu adoto, então, que o faturamento médio acrescido das instituições financeiras no período de 70 anos é 388 bi. Então, esse estudo até agora não apareceu ninguém para mostrar onde ele está errado. Eu estou querendo que alguém me mostre onde ele está errado, mas ninguém apareceu para contestar até hoje.
Isso já foi divulgado pela mídia, inclusive. Então, está aí um número que mostra qual é o faturamento das instituições financeiras. Nesse estudo também há o seguinte, acho que é no próximo aqui. Tá. Bom, então está aí. O faturamento das instituições financeiras com a capitalização 388 bi por ano. Toda a metodologia, em parte, eu apresentei aqui, está na nota técnica. 388 bi por ano é acrescido ao faturamento. É por ano, não é o total. É por ano, né? Para chegar em 27 tri em 70 anos. É um negócio assustador. Agora, sob o ponto de vista do trabalhador, está nessa nota técnica 13. Isso também é uma outra coisa também que sempre me intrigou. Chile para cá, Chile para lá, que lá no Chile reduz a 25%, a 30%. Eu falo, bom, mas vamos ficar só nesse discurso? Cadê os números? Eu tenho os números, mostrei aqui. A capitalização, como vocês sabem, ela pode ser financeira ou nocional, né? Financeira é essa que eu separo o dinheiro num fundo e o banco administra. E a nocional não há separação de dinheiro. Mas a que estão propondo é a capitalização financeira sem participação de empresa. A financeira, tanto pode ter a participação dos empregadores como não, mas a proposta, já amplamente exposta, é que não tem a participação do empregador. Isso o ministro já falou várias vezes, né? É o similar ao Chile. E eu trago aí até para mostrar o que é espantoso, porque é o Chile mais 2 ou 3 países só. Mesmo onde tem capitalização financeira, tem participação do empregador. Está aí a lista de países que nós tiramos desse estudo da OCDE. Então, vários países como a Alemanha, a Austrália, a Bélgica, Canadá, todos têm uma participação de, no mínimo, 1 para 1. Tem países ali com mais de 1 para 1, né? A Finlândia está mais do que 2 para 1, né? França quase 2 para 1 também. Tá? Então, Hungria 2 para 1, né? Israel 1 para 1, gostam tanto de se inspirar. Itália, mais do que 2 para 1. Japão 1 para 1. Não é? Polônia 1 para 1. Suécia mais do que 1 para 1. E assim por diante. Então, esse sistema de capitalização financeira, que em si mesmo já é complicado, como nós vamos ver para o trabalhador, sem a participação do empregador, estou provando nessa nota técnica, que ele é inviável. Só para mim, eu fiquei na dúvida ali, Islândia, qual é a parte do empregado e do empregador? Ali está a Islândia, está como 0 do empregado e 7,35 do empregador. Esses são dados tirados desse estudo da OCDE. Exatamente. Exatamente, no público, exatamente. Privado é diferente. 4 com 8, 1 para 2. 1 para 2. Assim mesmo é 1 para 2. Assim mesmo é 1 para 2. O que nós fizemos, então? Pegamos a tabela prevista na PEC. Então, tomamos um trabalhador com 3 salários mínimos. Calculamos a contribuição dele segundo a tabela da PEC. Adotamos como taxa real 2,89%, que é o que a Selic ultrapassou a inflação. Adotamos como taxa de administração e taxa de carregamento 2%. São premissas que têm que ser dadas. Você diz, bom, mas Mauro, vai ser de 2%? Está na PEC? Não está na PEC a taxa de administração. No Chile é 2,5%. Se você olhar em previdência privada, tem taxa de administração superiores a 2% e inferiores. Então, 2% é uma taxa que se situa entre um máximo e um mínimo. Menor até do que a taxa de administração cobrada no exemplo tão clássico aí, que é o do Chile. É menor aqui. Eu adotei só 2%. Tá? Tive que fazer mais premissas. Trabalha-se durante 40 anos, que essa é a proposta. Durante 40 anos para ter direito a uma média de 100%. Então, tive que colocar lá 40 anos. Aposentando-se aos 65, com a sobrevida de 18 anos e meio, tudo dado do IBGE. Então, o patrimônio tem que durar até os 84 anos. Tá? E não cobre outros eventos. O risco de sobrevida maior,
pensão por morte, nada disso. Só cobre o período de sobrevida do próprio trabalhador. E aí, nós colocamos o início e o final, para vocês verem. Isso é importante que você falou aí. Nesse sistema aí, pelo que você fala, pensão por morte... Não está. Teria que se criar outras alíquotas, outras fontes de financiamento para pensão por morte, o risco de sobrevida superior aos 84 anos, né? Porque 84 é uma média, vai ter alguns que vão sobreviver mais, outros menos. Então, esses riscos precisam ter outras fontes de financiamento. Deixa eu dar um exemplo. Um casal idoso, os dois, o homem trabalha, a mulher, que existe muita coisa no país, ou vice-versa, cuida da administração da casa. Um morreu, o outro fica sem nada. Se não tiver outra fonte de financiamento, for só capitalização, fica sem nada, que ele só cobre, seria uma pensão por morte que iria só até os 84 anos do instituidor. Para a conta fechar, senão a conta não 84, fecha. Se a esposa ou o homem tiver 84 e ele cumpriu o papel de administrar, digamos, a família, a casa toda... Não tem direito à pensão. Sem nada. Se não tiver outra fonte de financiamento, nessa simulação não tem. Então, o que é que nós fizemos? Começando o ano 1 de contribuição, olha lá, de um trabalhador com 3 salários mínimos, contribuindo com 284, e é só isso, porque não tem empregador. É só do trabalhador mesmo. E colocamos ali, olha, o quanto a FP, né, que é a administradora de fundo de pensão, né, adotamos esse nome já tão conhecido, tira de taxa de carregamento, taxa de administração. No primeiro ano, a taxa de administração é pequenininha, né? Mas depois ela vai se tornando o grande vilão dessa história. Então, vocês vejam que ele que deveria formar um patrimônio de 3.700, acaba ficando só com um patrimônio de 3.600 no primeiro ano, porque é retirada a parte da instituição financeira. Olha lá, vejam que ela tira 74 mais 73. Só que isso vai crescendo com o tempo, né? É aí que está o segredo. Então, já no primeiro ano, já tira 4% do trabalhador. No segundo ano significa 5%, porque a taxa de administração vai incidindo sobre o patrimônio para trás, o acumulado. E nós fizemos isso até o ano 40. E quanto deu de patrimônio do trabalhador? 275 mil. Seria o que ficaria para ele. Mas não fica 275 mil na conta dele. Por quê? Porque o banco tira 100 mil para ele. Nesse período, o banco tirou 100 mil, que equivale a uns 60% dos 170 que sobra para o trabalhador. Então, sobra para o trabalhador dos 275, 170 mil. E com esses 170 mil, tirou já o dinheiro do banco, foi 100, né? Aí, que equivale a 62% dos 170, vamos ter que pagar a aposentadoria do trabalhador, com esses 170 mil. Então, vamos. Então, esse é o dinheiro que seria do trabalhador, 275 mil, o banco fica com 105 mil e fica para o trabalhador 170 mil. E aí vamos pagar agora a aposentadoria. Não tem que pagar a aposentadoria. Até quando? Até os 84 anos. Então, a minha planilha, eu fui colocando o valor da aposentadoria até eu conseguir pagar. Qual é o valor da aposentadoria que eu tive que colocar para ele conseguir pagar? R$ 750, um quarto do valor. Eu não estou fazendo discurso, eu estou lidando com matemática financeira. Eu não estou dizendo que no Chile é assim. Eu estou dizendo que a matemática financeira é assim. É isso que vai acontecer, né? A capitalização financeira proposta vai provocar isso. Você vai contribuir com um valor e vai receber um quarto desse valor como aposentadoria. Eu botei 3 salários, você poderia botar mas isso é importante. Quantos salários você quisesse. Porque eu acho que é importante. Você contribui com 3 salários mínimos, vai receber, quando vai se aposentar, um quarto daquele valor. Qualquer que seja o valor dentro do limite da tabela, do EGPS, qualquer valor que você contribuir, quando você for receber, é um quarto desse valor. Menos que um salário mínimo. Inclusive, nesse caso, é menos que o salário mínimo. Aqui não tem nada que me permita dar essa garantia. Então, a planilha me permitiu chegar nesse valor lá. Eu coloco o valor das contribuições acumuladas, eu começo com aqueles 170 mil.
e vou gastando, vou pagando a aposentadoria do trabalhador, mas o banco vai retirando dele também. Veja, no período de pagamento da aposentadoria, o banco retira ali, patrimônio, ali, ó, valor acumulado, valor recebido pelo administrador de fundo de pensão, 3.238, que são os tais 2%. Tá? Então, eu fiz ali, ó, tiro 170, pago a aposentadoria, joga 2% e vamos vendo quanto vai sobrar. E isso vamos fazendo isso ano a ano, até chegar o ano 84. Para chegar no ano 84, eu tive que reduzir os 2.994, que são os 3 salários mínimos, até os 750, porque senão não pagava. Ou seja, eu tive que reduzir a 1/4. Isto é o que se diz do Chile, mas não é discurso, não é reportagem de jornal, nem de revista. Está provado em números. Não concorda? Vem mostrar onde está o erro, e talvez eu esteja errado. Estou livre aqui para discutir. E se eu estiver errado, eu já peço desculpa que estou errado. Tá? Mas se não tiver, esse é o número. Tá? Matemática financeira purinha. E vejam que a instituição financeira ganha 226 mil. Quando o dinheiro acaba, ela já ganhou 226 mil do dinheiro do trabalhador. Ou seja, o trabalhador teve para ele 170 para ele poder gastar e pagar a própria aposentadoria. E a instituição financeira, 226 mil. Então, quem é que tem a grande parcela aí? É a instituição financeira. Evidentemente que eu corrigi também a parte do trabalhador, porque senão não seria correto fazer. Então, o patrimônio do trabalhador corrigido seria 292 e da instituição financeira 226 mil. Ou seja, aquilo que o trabalhador usufrui, 78%, o equivalente a 78%, fica com a instituição financeira. Então, a realidade é essa. São números, está aí. Eu queria apresentar esses números para vocês. Então, está ali, ó, o trabalhador, 750 é a aposentadoria dele. E o banco está ali, 226 mil daquele total dessa brincadeira toda. Então, vejam, a principal conclusão é essa, gente. Adotando a tabela da PEC, sem contribuição do empregador, porque essa é a proposta, não está na mesa outra coisa. Com a participação dos bancos, também essa é a proposta. O valor acumulado pelo trabalhador seria de 275 mil. Entretanto, a remuneração do banco consome 105 mil, fica para ele 170. Esse cenário possibilitaria o pagamento de uma aposentadoria de R$ 650, como eu já disse aqui, pela sobrevida de 84 anos. Na nota técnica 13, há outros cenários. Com contribuição do empregador, a situação atual de 1:2, contra contribuição do trabalhador e sem instituição financeira. Mas eu não vou apresentar, porque isso não é a proposta, não está na mesa. Quem quiser, mais alguns dias e vai estar no site. Mas o que está na mesa, o que está colocado com todas as palavras é isso. É contribuir com um valor e se aposentar com 1/4 desse valor. Isso é o sistema de capitalização financeira, que está aí em números e na prática é só olhar o Chile. Mas para não dizer que é discurso, eu fiz em números, para provar o que acontece. Acontece isso. Tá certo? Então, conclusão, sem empregador e constituição financeira, é um fracasso, é condenar o trabalhador a viver na miséria. É isso que é a proposta, tá certo? Na nota técnica tem outros cenários, mas aqui eu fico bom. Até aqui. Então, os números mostram isso, e que se tiver errado, pode aparecer alguém para contestar, não tem problema nenhum. Então, senador, a sineta já está tocando bastante. Eu agradeço a paciência, viu, senador? E peço desculpa pela minha voz também, mas a nota estará no site nos próximos dias, para quem quiser esmiuçar, criticar, quem quiser mandar e-mail, me ligar para debater, quiser convidar para ir debater em qualquer lugar, estarei lá para debater isso daí.
Tá certo? Então não tem problema nenhum, estou à disposição. E agradeço mais uma vez, senador, pelo convite. Não, ficou dentro do limite do tempo, inclusive. Parabéns, Mauro José Silva, diretor de Defesa Profissional de Assuntos Técnicos da Associação de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Associação Nacional do Unifis. Todos falarão novamente e você, inclusive, poderão complementar a informação que deram aqui. Mas meus parabéns pela primeira exposição, que é assustador. E vejo que ele disse... Quem pensa diferente, eu estou disposto a dialogar. Esse tema é tão importante que eu, de pronto, já vou deixar marcada uma outra audiência pública para debater capitalização. Só, Juliano, eu esqueci de falar, na nota técnica que a gente fez 12, onde a gente estima o faturamento dos bancos, tem uma das linhas que pode ser tomada como custo de transição, que seria o patrimônio do trabalhador sem instituição financeira. E, se vocês olharem lá, em 10 anos dá 800 bilhões, aí 800 bilhões em 10 anos, isso chega a próximo, viu, Juliano, que me chamou a atenção, nos 35 anos, o custo total da transição chega próximo, naquele estudo, com aquelas premissas todas, aos 9 trilhões, 8 trilhões e poucos, acho que você chegou bem próximo, ali eu fiz então, o custo total nos 35 anos seria aquele lá que você falou, realmente bem próximo disso. Então, dentro daquelas premissas, chegaria nesse valor. Então, eu ouvi a apresentação do secretário Leonardo Rolim e fiquei curioso com a definição de levantamento atuarial que ele fez. E vou dar um exemplo e pedir para ele nos esclarecer. Vou dar um exemplo do sistema de previdência bastante sustentável. Um sistema de previdência onde só tem pessoas que entram com 18 anos de idade. Contribuem durante 55 anos, com 30% de alíquota. E o empregador vem com o dobro, com 60%. É o sistema que eu montei aqui agora. É sustentável, gente? O que vocês acham? Eu acho que sim, né? Notoriamente sustentável. Mas pela definição que o secretário nos apresentou de levantamento atuarial, se eu for fazer um levantamento atuarial desse sistema no ano 56, onde dali para frente eu só tenho aposentadorias a pagar, ele tem déficit atuarial, secretário. Olha só que interessante, um sistema de previdência que se contribui com 55 anos, com alíquota de 30%, 60% do empregador contribuindo, maravilha, né? Durante 55 anos. Mas pela definição que o secretário nos trouxe de levantamento atuarial, se o levantamento atuarial foi feito no ano 56, ele tem déficit atuarial, claro, só está olhando para frente. Eu acho que essa definição, secretário, de levantamento atuarial, precisamos pensar nela, porque nós não podemos levar em conta... Levantamento atuarial não se confunde com trazer a valor presente as obrigações futuras. Isso não é levantamento atuarial. Porque se for, esse sistema que eu acabei de montar aqui agora, com a alíquota de 30% do trabalhador, 60% da empresa, durante 55 anos, que não preciso prova nenhuma de que ele é sustentável, afinal, contribuindo durante 55 anos com essas alíquotas. Se eu for fazer esse levantamento, que com a definição de levantamento atuarial que o secretário nos trouxe, ele é deficitário em termos de levantamento atuarial. Então, precisamos ver aí essa definição de levantamento atuarial. E numa oportunidade no qual discutimos capitalização, secretário, eu quero lhe dizer o seguinte, que desde a reforma anterior eu falava que se fizéssemos uma capitalização referencial nas contribuições dos servidores, se eu colocasse as contribuições dos servidores desde 1994, corrigindo pela taxa Selic, até hoje, e de hoje para frente, eu corrigi por uma taxa de juros real de 2,89%, que é uma taxa bastante, vamos dizer assim, realista. O servidor não paga a aposentadoria dele. Ele paga 2 aposentadorias, viu, secretário? O servidor não é subsidiado. Um servidor que contribui durante 35 anos, pegando a contribuição dele, mas a contribuição legal da União, que é 1 para 2, como é da iniciativa privada, de 1 para 2, ele não tem R$1 de subsídio, viu, secretário? Nem R$1. Ele não paga a aposentadoria dele, não. Ele paga 2 aposentadorias.
O servidor não precisa de R$1 do governo para pagar sua aposentadoria se ele contribui. Não é o servidor, qualquer trabalhador. Qualquer trabalhador. Mas o que o governo fez com a contribuição do servidor? Pagou as omissões e os erros legislativos do passado. Pagou os servidores que ele admitiu no serviço público sem ter contribuído nunca. E a Constituição de 88 admitiu 250 mil servidores como estatutários. Então, pegava o dinheiro dos servidores da ativa desde 95 para cá para pagar esses erros do passado. Se a gente contabilizar, e eu trago esses números em qualquer tipo de discussão, se a gente contabilizar desde que foi instituída a alíquota de 11% dos servidores, em 1994 para cá, e submetermos isso à taxa Selic, o servidor não paga a aposentadoria dele, ele paga 2 aposentadorias. E eu tenho esse levantamento e posso trazer tranquilamente. Fazemos até hoje com a taxa Selic atual e para o futuro colocamos 2,89% de taxa real, que é uma taxa bastante, vamos dizer assim, de primeiro mundo. Então, o secretário, quero te dizer o seguinte, o servidor público que contribui com 11% da totalidade do seu salário e tem, por lei, a contribuição de 2 vezes da União, não precisa, não é de meio nem de 1, é de R$0 de subsídio da União. Eu acho que a gente precisa levar essa discussão para um nível de verdade e parar de argumentos falsos. Nós estamos levando uma discussão com argumentos falsos com a sociedade. Essa discussão eu abro aqui e estou disposto a ser desmentido. Venha desmentir meus números. Venha provar que o servidor que contribuiu desde 94 para cá com 11%, não paga a sua própria aposentadoria. Isso é uma grande mentira. Que isso? Vamos falar a verdade com a sociedade, falar que subsidia é o mesmo que a gente chegar agora naquele sistema que eu montei, de 55 anos de contribuição, e fazer um levantamento atuarial do ano 56 para frente. E dizer que levantamento atuarial é fazer levantamento para o futuro. Gente, o que é isso? Isso é básico. É lógico que isso não é levantamento atuarial. Me desculpe, secretário, talvez... Eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui fazer o debate e até a gente se empolga um pouco, mas faz parte da discussão, mas são poucas oportunidades que a gente tem alguém como o senhor, que se dispõe a vir aqui. Espero que eu não tenha sido enfático demais, mas democraticamente quero lhe agradecer por ter vindo aqui, porque ouvir o outro lado é um exercício que é importante. Continua pagando. Então, secretário, agradeço mais uma vez a sua presença aqui para ouvir isso, mas não poderia deixar de trazer esses esclarecimentos e realmente pedir para que o senhor reveja os seus conceitos e os seus argumentos, porque não se sustentam diante da realidade. Essas foram as palavras de Mauro José Silva, que falou pela UNAFISCO.